Parte 4. Capítulo 1. Noções de direito da integração e de direito comunitário. 1. Introdução. Examinaremos em seguida um dos fenômenos mais marcantes que ocorrem dentro da sociedade internacional na atualidade, que é a integração regional, cuja característica mais evidente é a formação dos chamados blocos regionais, mecanismos criados e formados por estados soberanos que conferem uns aos outros certas vantagens no âmbito das relações que mantêm entre si, especialmente, mas nem sempre exclusivamente, no campo econômico-comercial. A integração regional implica, portanto, a existência de esquemas como o Mercosul e a União Europeia, que vêm exercendo crescente e significativa influência na dinâmica das relações internacionais. Os mecanismos de integração regional encontram-se em diversos estágios de desenvolvimento, variando de meras zonas de livre comércio a arranjos que configuram uma integração política mais aprofundada, como a União Europeia, UE, dentro da qual são formuladas e executadas políticas econômicas, de defesa e de relações exteriores comuns a seus membros. Na UE floresce ainda o direito comunitário, ramo do direito criado pelos Estados que integram o bloco regional e, portanto, elaborado no âmbito internacional, mas com peculiaridades que impõem sua imediata aplicabilidade dentro dos Estados e sua primazia sobre o direito interno. 1,1. Noções gerais, integração econômica e formação de blocos econômicos. A integração regional é uma das modalidades de cooperação que os Estados vêm desenvolvendo no decorrer da história. Entretanto, a formação de blocos regionais tornou-se mais comum apenas após o final da Guerra Fria, bem como o aprofundamento da integração nos blocos que já existiam. A formação de blocos regionais não é fenômeno tão recente. Exemplo disso é a Zollverein, Área de Livre Comércio e União Aduaneira criada em 1834 e composta por estados que se localizam na atual Alemanha, sob a liderança da Prússia. A integração regional caracteriza-se pela aproximação entre estados que normalmente compartilham alguma afinidade geográfica, econômica, histórica e cultural e que decidem oferecer uns aos outros determinadas vantagens, mormente no campo econômico-comercial, com vistas a oferir benefícios mútuos e a fortalecer a defesa de interesses comuns no cenário internacional. Entretanto, dependendo dos interesses envolvidos, os Estados avançam no sentido de aprofundar a integração, estabelecendo não apenas facilidades para a circulação de bens, mas também medidas que envolvem a livre circulação de fatores de produção e mesmo a unificação de ações em matérias antes estritamente vinculadas à soberania estatal, como a macroeconomia, a política externa, a defesa e até a moeda. Para Amaral Júnior, a integração regional é nova manifestação histórica do regionalismo, ou seja, da formação de redes de cooperação e interdependência entre estados vizinhos, marcada pela intensificação dos fluxos de comércio, de investimentos e de pessoas e pela formação de áreas que se sobrepõem às fronteiras nacionais. Ainda segundo o referido autor, o regionalismo atual vai fundamentar-se no fim do equilíbrio bipolar da Guerra Fria e no avanço da globalização, o que leva os Estados a procurar reduzir os efeitos negativos da instabilidade global e a tentar aumentar os benefícios que possam ser auferidos no mundo globalizado por meio da ampliação dos mercados nacionais, da melhoria de sua inserção internacional e da criação de espaços de articulação para o tratamento de temas de interesse comum. Hussack vê no regionalismo uma forma de união entre os estados para defender seus interesses e para abrir novas oportunidades a seus nacionais em diversas áreas. O autor acrescenta, citando Octávio Yanni, que a integração regional permite a formação de espaços econômicos mais amplos, criando condições diferentes para a organização e desenvolvimento das atividades produtivas. Por fim, Bregalda afirma que, num mundo globalizado, os estados tendem a se unir em blocos regionais para a defesa de seus interesses, propiciando novas oportunidades para seus nacionais.
O regionalismo atual vai atrair estados em diferentes estágios de desenvolvimento que criaram espaços mais ou menos institucionalizados e com objetivos que variam da mera promoção de interesses no âmbito econômico-comercial à integração mais profunda, atingindo os campos político e social e limitando vigorosamente a soberania estatal. Normalmente, os mecanismos de integração regional são regulados pelo direito da integração, ramo do direito internacional que rege o funcionamento dos blocos regionais. Entretanto, dependendo do aprofundamento da integração, o processo integracionista pode vir a ser regulado por um novo ramo do fenômeno jurídico, o direito comunitário, que sempre se sobrepõe aos próprios direitos nacionais e que é diretamente aplicável dentro dos Estados, sem as formalidades de incorporação das normas do direito internacional clássico ao ordenamento interno. Atenção, é muito comum definir o direito comunitário como o ramo do direito que regula todos os mecanismos de integração regional, confundindo-o com o direito da integração. Entretanto, antecipamos que há importantes diferenças entre ambos, como verificaremos ainda neste capítulo. 1,2. Estágios da integração regional. Um processo de integração regional pode percorrer até 5 etapas distintas: área, ou zona, de livre comércio, união aduaneira, mercado comum, união econômica e monetária e, por fim, união política. Entretanto, é importante ressaltar que nem todos os blocos regionais avançam pela totalidade desses estágios, inclusive porque isso nem sempre corresponde aos interesses dos estados que os compõem. Ao mesmo tempo, a passagem para uma etapa subsequente não significa o abandono da anterior. Ao contrário, implica sua incorporação e, por conseguinte, a manutenção de suas características. É nesse sentido, por exemplo, que um bloco regional não deixa de ser união aduaneira por ter se tornado mercado comum. Na realidade, o mecanismo integracionista que chega à etapa de mercado comum é também uma união aduaneira e uma zona de livre comércio. Em suma, o bloco regional não deixa de existir por não ter cumprido todos os estágios identificados pela doutrina. Cabe destacar ainda que a implantação de cada etapa pode ser progressiva e apenas parcial, segundo os interesses e peculiaridades dos estados envolvidos, sem que isso necessariamente descaracterize o processo de integração regional e suas respectivas etapas. Por fim, a conformação prática de cada uma dessas fases pode, na prática, variar segundo cada caso específico. A primeira etapa da integração é a área de livre comércio, ou Zona de Livre Comércio, ZLC, dentro da qual são estabelecidas facilidades para a circulação de bens dentro do bloco regional, que normalmente incluem a redução progressiva ou a retirada total de barreiras alfandegárias e não alfandegárias, como gravames aduaneiros, alíquotas, cotas, etc. É a etapa que apareceu em primeiro lugar na história da integração regional e à qual se limita a maioria dos blocos regionais. Na prática, é comum que as zonas de livre comércio incluam, em princípio em caráter temporário, listas de exceção compostas por produtos sobre os quais não incidem as regras referentes à livre circulação de mercadorias, com vistas a proteger os setores econômicos responsáveis por sua produção, ao menos enquanto se preparam para enfrentar diretamente a concorrência estrangeira. Atenção, não se deve confundir a zona de livre comércio com as zonas francas, cidades, regiões de países ou locais delimitados em que a cobrança de tributos sobre bens e serviços é eliminada ou muito reduzida, com o intuito de fomentar o desenvolvimento regional ou de algum setor específico da economia. A segunda fase é a da união aduaneira, na qual os Estados-membros de um bloco regional adotam regras comuns para as importações oriundas de fora do bloco, como o estabelecimento de uma tarifa externa comum TEC, com o objetivo de evitar que produtos e serviços vindos de terceiros países acabem por ter vantagens na concorrência contra produtos do próprio bloco. O objetivo é uniformizar o tratamento dispensado aos países que não fazem parte do bloco ou, como afirma Iepes Pereira, impedir que terceiros estados com os quais algum dos membros já mantinha relações comerciais privilegiadas lancem mão destas para acessar o novo mercado. É a etapa na qual se encontra o Mercosul.
O terceiro estágio é o do mercado comum, em que a livre circulação de todos os fatores de produção, incluindo bens, serviços, capitais e mão de obra, bem como a liberdade de concorrência, naquilo que Husserl chama 5 liberdades básicas. Cabe destacar que a livre circulação de todos os fatores de produção requer a formulação e execução de iniciativas de harmonização, entre os Estados-membros, de políticas nacionais em diversos campos como o econômico, o comercial, o aduaneiro, o da cooperação judiciária e o laboral, dentre outros. A quarta etapa é a da União Econômica e Monetária, em que os membros do bloco regional estabelecem a coordenação de suas políticas macroeconômicas partindo, a miúde, para políticas econômicas e cambiais unificadas, metas comuns de indicadores macroeconômicos, uma só moeda e um banco central único. É o atual estágio da União Europeia. A quinta e última fase é a da união política, na qual os membros do bloco avançam no sentido de estabelecer uma coordenação de ações no campo político. Teoricamente, a união política pode levar à formação de uma confederação ou mesmo à unificação dos membros do mecanismo integracionista. Na prática, porém, observa-se que os blocos regionais já vêm apenas aplicando alguns elementos de união política, como a coordenação de políticas externas, de defesa e de segurança, independentemente da etapa em que se encontrem. Bregalda indica ainda uma fase adicional, anterior à zona de livre comércio, que é a da Zona de Preferência Tarifária, ZPT, etapa incipiente de integração, em que os estados adotam tarifas preferenciais no comércio uns com os outros. Quadro 1. Estágios da integração regional. Estágio e características. Área, Zona de Livre Comércio. Liberalização da circulação de bens dentro do bloco regional. União aduaneira. Regras comuns para as importações oriundas de estados de fora do bloco. Mercado comum. Livre circulação dos fatores de produção. União econômica e monetária. Políticas macroeconômicas e moeda comuns. União política. Coordenação de ações no campo político. 1,3. Direito da integração. Diante do fenômeno da integração regional, emerge o direito da integração, novo ramo do direito internacional que visa a regular o funcionamento dos blocos regionais. Como ramo do direito das gentes, o direito da integração compartilha todas as características comuns ao direito internacional em geral, como a necessidade de incorporação de suas normas ao ordenamento interno e a possibilidade de que seus preceitos não se apliquem quando em conflito com as normas do direito nacional. Entretanto, como já antecipamos, o direito da integração não se confunde com o direito comunitário, como veremos a seguir. 2. Direito comunitário. Iniciamos agora o exame do direito comunitário, ramo relativamente novo da ciência jurídica, que ainda carece de maior esclarecimento por parte da doutrina e cujo desenvolvimento deve ser acompanhado atentamente pelos interessados. Além disso, ainda há certa confusão no que concerne ao real escopo do direito comunitário, exigindo um esforço de definição precisa das noções que lhe são pertinentes. 2,1. Conceito. O direito comunitário é o ramo do direito que regula mecanismos de integração regional que atingiram um estágio de desenvolvimento mais aprofundado e que é criado não só pelos estados, mas também pelos órgãos do bloco regional, sendo ainda marcado pela aplicabilidade imediata dentro dos entes estatais e pela superioridade hierárquica em relação ao direito interno dos estados. O aparecimento do direito comunitário é vinculado diretamente à integração europeia, que criou um universo distinto dos âmbitos internos dos entes estatais e do contexto internacional clássico, o universo comunitário que funciona como um Estado acima dos Estados e cujas instituições operam de modo semelhante a um organismo internacional. Entretanto, ao contrário do que normalmente ocorre nas organizações internacionais, os órgãos comunitários reúnem ampla capacidade de fazer valer suas determinações frente aos Estados-membros. Além disso, o objetivo do universo comunitário relaciona-se com o desenvolvimento de uma associação de Estados que, em nome de interesses comuns, abrem mão de importante parcela de sua soberania.
O direito comunitário caracteriza-se por estar associado à supranacionalidade, ou seja, à existência de entidades que se encontram em posição de primazia frente aos Estados soberanos, pelo menos em certos aspectos, e de normas que prevalecem frente às normas internas dos ordenamentos estatais. É a supranacionalidade modelo avançado de flexibilização da soberania estatal por meio do qual os Estados delegam certas competências soberanas a órgãos e instituições supranacionais que contam com poderes para aplicar suas decisões sobre os entes estatais, os quais, por sua vez, obrigam-se a respeitar as determinações emanadas daqueles. A supranacionalidade implica a existência de uma espécie de soberania compartilhada, ou da chamada governança multinível, em que os Estados delegam parcelas de suas competências estatais internas para serem exercidas por instituições supranacionais que são aptas a conduzir os interesses do bloco. Até agora, o único espaço onde existe a supranacionalidade é a União Europeia, embora seja desde logo necessário ressaltar que nem todos os órgãos do bloco europeu nem todo o direito da União Europeia sejam supranacionais. O direito comunitário é autônomo em relação aos ordenamentos estatais. A autonomia é vista como forma de efetivamente vincular os Estados e limitar sua soberania em nome dos interesses da comunidade que formaram. É também uma maneira de permitir que as normas comunitárias sejam aplicadas uniformemente em todo o espaço comunitário, evitando que sejam desvirtuadas segundo a interpretação que lhes seja conferida por cada Estado-membro. O direito comunitário pode ser diretamente aplicado dentro dos Estados, independentemente de qualquer processo de incorporação adicional, como os referentes aos tratados do direito das gentes clássico. Ao contrário do direito internacional tradicional, o direito comunitário sempre terá primazia em relação ao direito interno. O direito comunitário não é um mero conjunto de acordos entre os Estados nem um simples apêndice das ordens jurídicas nacionais. De certo que parte da ordem comunitária é composta por tratados celebrados pelos entes estatais. Entretanto, o ordenamento comunitário também é formado por deliberações de outros órgãos criados pelos Estados, mas autônomos em relação a todo e qualquer ente estatal. Com isso, podemos afirmar que o direito comunitário é um sistema criado pelos Estados, mas que se torna independente destes. É comum que o direito comunitário seja tratado como o ramo do direito que regula qualquer processo de integração, o que não confere com a realidade, visto que vários aspectos que caracterizam uma ordem jurídica comunitária, como a supranacionalidade, não estão presentes em outros blocos regionais como o Mercosul, a NAFTA, etc. Na realidade, o direito comunitário existe, até agora, apenas na União Europeia, o único modelo integracionista do mundo cujo ordenamento jurídico incorpora as características desse ramo do direito. Dessa forma, o ordenamento jurídico do Mercosul não é tecnicamente direito comunitário. Em todo caso, não é incomum que o ordenamento que regula o Mercosul seja também considerado como parte do direito comunitário por parcela da doutrina. Atenção, por prudência, recomendamos que os candidatos a concursos públicos em que é exigido conhecimento em direito comunitário estudem não só a União Europeia, mas também o Mercosul e o direito da integração em geral. 2,2. Fontes. O direito comunitário compartilha com o direito internacional clássico todas as suas fontes, começando pelos tratados e incluindo outras modalidades normativas como a jurisprudência dos órgãos comunitários, a doutrina, os princípios gerais do direito e os princípios gerais do direito comunitário. Entretanto, inclui ainda outras formas de manifestação da norma jurídica, emanadas dos órgãos autônomos que também reúnem competência para elaborar os preceitos comunitários. Em vista dessa especificidade, a doutrina divide as fontes do ordenamento comunitário em dois tipos: direito comunitário originário e direito comunitário derivado. O direito comunitário originário abrange os tratados constitutivos da ordem comunitária e os atos posteriormente firmados pelos Estados e é, portanto, fruto do esforço negociador dos entes estatais que integram o bloco regional.
Já o direito comunitário derivado é composto pelos atos jurídicos adotados pelas instituições comunitárias no exercício de suas funções. Compõe-se, por exemplo, de regulamentos, diretivas, decisões, recomendações, pareceres, etc. Cabe destacar que o direito comunitário derivado só pode ser elaborado dentro do quadro estabelecido pelas normas do direito comunitário originário. 2,3. Princípios. Como todo ramo do fenômeno jurídico, o direito comunitário guia-se por determinados princípios. Dentre as principais premissas da ordem jurídica comunitária elencadas pela doutrina apontamos: a substituição pelo qual a norma comunitária pode ocupar completamente o lugar do direito interno em assuntos de exclusiva competência dos órgãos comunitários. A coordenação pela qual o direito comunitário influencia o desenvolvimento do direito interno. E a coexistência, segundo o qual o direito comunitário e o direito interno podem regular o mesmo objeto quando o tema se referir à competência concorrente entre o bloco regional e os estados ou quando o órgão competente para legislar não o fizer ou não legislar a contento. Há também outros princípios, aos quais a doutrina confere destaque ainda maior e que serão objeto de análise mais detida a seguir. 2.3,1. Princípio da integração. O princípio da integração para Fernando Herring Aguilar, é aquele segundo o qual, em matérias específicas, os estados se curvam à competência decisória do órgão comunitário. É o preceito que permite que as políticas promovidas pelos Estados-membros de um bloco regional sejam articuladas de forma a funcionar harmonicamente, sem o que poderia haver prejuízos a outros Estados-membros do mecanismo integracionista. 2.3,2. Aplicabilidade direta, imediata, e efeito direto. Klaus-Dieter Borchardt define o princípio da aplicabilidade direta como o preceito que implica que o direito comunitário confere direitos e cria obrigações não só para os estados e as instituições comunitárias, mas também diretamente para os próprios cidadãos. Para Aguilar, é a capacidade de uma norma de direito comunitário ser aplicada em processos nacionais. O princípio da aplicabilidade direta, ou imediata, refere-se, portanto, à possibilidade de que as normas comunitárias criem direitos e obrigações para todas as pessoas naturais e jurídicas dentro do bloco e sejam por estas invocadas diretamente no âmbito interno dos Estados, inclusive perante os respectivos judiciários nacionais, sem necessidade de qualquer outro processo adicional. Refere-se, desse modo, à possibilidade de aplicação imediata das normas comunitárias dentro de cada Estado. Na União Europeia, as normas dos tratados comunitários são diretamente aplicáveis, desde que sejam formuladas sem reservas, que sejam precisas e que não necessitem de qualquer ação adicional dos Estados-membros ou das instituições comunitárias para que lhes seja conferida a devida eficácia. Aguilar diferencia a aplicabilidade direta do efeito direto, afirmando que a aplicabilidade direta implicaria, na realidade, que uma norma não requer nenhuma medida nacional para que o ato tenha força obrigatória no país membro. Também o STF, em julgado sobre a aplicação de tratado celebrado no âmbito do Mercosul, diferencia o efeito direto da aplicabilidade direta. Para o pretório excelso, o efeito direto refere-se ao fato de as normas comunitárias poderem ser invocadas desde logo pelos particulares, podendo repercutir imediatamente na vida de pessoas naturais e jurídicas. Já a aplicabilidade direta trata da possibilidade de as normas comunitárias serem aplicadas no âmbito interno sem necessidade de processo de incorporação adicional. O STF lembra, ainda, que nenhum dos dois princípios se acha consagrado na Constituição Federal. Atenção, com isso, os tratados do Mercosul deverão ser submetidos ao mesmo processo de incorporação dos demais tratados ao ordenamento interno brasileiro e, portanto, pertencem ao direito internacional clássico, não podendo suas normas ser tecnicamente classificadas como de direito comunitário. 2.3,3. Primazia. O direito comunitário tem primazia frente ao direito interno.
Nesse sentido, suas normas sempre devem prevalecer quando em conflito com as normas nacionais, ao contrário do direito internacional clássico, dentro do qual tal primado depende das regras referentes à forma pela qual os Estados incorporam os tratados às respectivas ordens internas. Cabe destacar que o direito comunitário prevalece sobre todas as normas, ainda que mais novas ou mais especiais, e está acima das próprias normas constitucionais dos Estados-membros do bloco regional. Cabe destacar que a primazia do direito comunitário não é automática e depende, fundamentalmente, de as normas comunitárias serem aceitas previamente pelos Estados, o que ocorre quando estes se vinculam ao universo comunitário. A partir daí, o primado do direito comunitário é natural. Do contrário, não seria possível atingir os objetivos da comunidade de Estados. O caráter de primazia do direito comunitário impõe também a obrigação de os Estados cooperarem com um mecanismo integracionista. Por fim, a noção de primazia não exclui a competência dos Estados para que decidam como aplicarão o direito comunitário, desde que cuidem de executar suas normas promovendo, assim, os objetivos do bloco regional. 2.3,4. Aplicação uniforme e harmonização. O direito comunitário deve ser aplicado uniformemente em todos os estados que estejam sob sua égide, e os ordenamentos internos dos entes estatais devem se conformar às suas normas, sem o que essa aplicação deixará de ser harmônica. Entendemos que esse preceito pode se referir também ao princípio da harmonização, mencionado por Iepes Pereira, pelo qual se admite a coexistência do direito interno com o direito comunitário, desde que compatível com este. Na União Europeia, a aplicação uniforme é promovida pelo instrumento do renvoi prejudicial, reenvio prejudicial, pelo qual as Cortes Nacionais devem submeter ao Tribunal de Justiça Europeu conflitos quanto à aplicação da legislação comunitária. Cabe destacar que a interpretação das normas comunitárias deve ser feita à luz das exigências do direito comunitário e dos objetivos da comunidade que este regula. 2.3,5. Subsidiariedade. O princípio da subsidiariedade implica que os órgãos comunitários só intervirão nas áreas que não sejam de sua competência exclusiva quando uma situação possa repercutir no plano comunitário ou fora do estado onde ocorra ou, ainda, quando os órgãos comunitários possam agir melhor que os órgãos estatais. Quadro 2. Informações básicas acerca do direito comunitário. Características: regula mecanismos de integração que atingiram estágio de desenvolvimento mais aprofundado. Normas criadas não só pelos Estados, mas também pelos órgãos comunitários. Aplicabilidade direta e efeito direto dentro dos Estados, sem os tradicionais processos de incorporação ao direito interno. Superioridade hierárquica em relação ao direito nacional dos Estados. Associado ao fenômeno da supranacionalidade. Autonomia em relação aos ordenamentos estatais. Atualmente, existe apenas na União Europeia. Fontes: Direito Comunitário Originário. Tratados e outros atos celebrados pelos Estados. Direito Comunitário Derivado. Atos jurídicos adotados pelas instituições comunitárias como regulamentos, diretivas, decisões, recomendações, pareceres etc. Princípios. Integração. Aplicabilidade direta e efeito direto. Primazia. Aplicação uniforme e harmonização. Subsidiariedade. Substituição. Coordenação. Coexistência. Diferenças entre o direito comunitário e o direito da integração. O direito comunitário apresenta, portanto, algumas diferenças em relação ao direito da integração, que é um ramo do direito internacional clássico. Como vimos, o direito da integração não se impõe automaticamente sobre o direito interno, e os órgãos integracionistas não têm ascendência sobre os órgãos nacionais. Já o direito comunitário é sempre superior ao direito interno, e os órgãos comunitários têm poderes para aplicar suas decisões ainda que contra a vontade dos Estados. O direito comunitário é, portanto, supranacional, o da integração, não. O direito comunitário tem aplicação direta e imediata no âmbito interno dos Estados.
O direito da integração, por sua vez, como o ramo do direito das gentes tradicional, envolve os mesmos procedimentos de incorporação exigidos aos tratados comuns que incluem, por exemplo, no caso do Brasil, a promulgação por meio de decreto presidencial. Na hierarquia do ordenamento jurídico, o direito comunitário ocupa a posição de primazia frente ao direito interno. Já as normas do direito da integração podem ou não prevalecer diante dos preceitos da ordem jurídica nacional, nos termos das normas internas que determinem a hierarquia do direito internacional dentro do ordenamento nacional e que regulem sua aplicação. Em vista de todo o exposto, podemos desde já salientar que o direito do Mercosul é direito da integração, e não direito comunitário, e se encontra submetido às mesmas condições do direito internacional clássico, ao passo que o único mecanismo de integração regional onde se encontram todas as características do direito comunitário é a União Europeia. Quadro 3. Direito comunitário versus direito da integração. Direito comunitário. Nova modalidade do fenômeno jurídico no campo internacional. O direito comunitário tem primazia frente ao direito interno. O direito comunitário é supranacional. Direito comunitário tem aplicação imediata e efeito direto no âmbito interno. Direito da integração. Direito internacional clássico. O direito da integração pode ou não ter primazia frente ao direito interno. O direito da integração não é supranacional. O direito da integração deve ser incorporado ao direito interno por meio dos procedimentos empregados para a incorporação de qualquer tipo de norma internacional.